para mim está muito latente isso, que é confiar na jornada. Eu tenho me permitido muito aceitar fracassos e não achar que esses fracassos são determinantes para o sucesso da minha empresa. Eu vejo com muita facilidade os resultados que não chegam como eu gostaria. Isso não significa que isso vai me tornar permissiva de fracassos, qualquer coisa, mas eu procuro muito jogar o jogo do longo prazo, não perdendo o foco. Não é fácil, mas o que eu tenho feito é, puta, legal, há um ano atrás eu achei que hoje eu ia estar em outro patamar, não tô. Pô, eu não vou me descabelar e falar, pô, o que foi? Tá, o que eu aprendi nesse ano e vai fazer com que o ano que vem eu esteja muito mais preparada para enfrentar esse ano que vem. Olá, pessoal, bem-vindos ao Jogo dos Negócios, onde a gente entrevista as mentes mais brilhantes dos negócios no Brasil e com viés sempre para o agronegócio também e negócios digitais. Hoje a gente tem o prazer de ter a Andréa Mesquita, uma grande amiga aí, uma empreendedora de sucesso, e vocês vão poder pegar alguns insights e vários insights dentro de vários aspectos que ela tem inovado aí no dia a dia da operação dela. Andréa, obrigado por aceitar o convite, estou empolgado para a nossa conversa hoje. Eu que agradeço. Para mim parece que vai ser mais uma daquelas reuniões que a gente fica trocando várias ideias de empreendedor para empreendedor, sempre de altíssimo nível, com troca. Então aqui para mim eu estou quase como numa reunião contigo, como a gente vem fazendo há alguns meses. Cara, isso é interessante que tu falou, porque assim, André, até estava te comentando antes da gente gravar o objetivo do podcast, né? E eu falei, cara, eu já faço informal, a gente já fazia, que nem tu falou, então, velho, vamos começar a gravar esses negócios, eu acho que é parte da ideia. Mas, André, primeiro, se puder compartilhar para o pessoal a tua jornada até agora, né? Como é que tu chegou onde tu tá agora, o que tu tem feito hoje também, com o Território da Carne e outras iniciativas. E depois a gente já entra um pouco mais na carne, aproveitar a rima aí. Muito bom. Bom, eu costumo começar dizendo que eu sou uma zootecnista nascida e criada em São Paulo, capital. Então, daí já começa aquela zootecnista pouco estereotipada, né? Ou não estereotipada. Mas acho que a grande jornada, ela nunca começa na nossa profissão, e a gente geralmente começa falando da profissão. A jornada começa lá atrás, quando eu era bem novinha, e sempre gostei muito desse lance de arrumar tudo quanto era solução para os problemas que eu via. Então, essa veia empreendedora que hoje eu reconheço, eu não reconhecia lá atrás, ela veio desde pequenininha, quando eu via, de repente, putz, a gente queria um dinheirinho aqui, eu com as minhas amigas para fazer alguma coisa, e tinha uns cacarecos em casa que ninguém usava, a gente colocava para vender. Aí a gente queria tomar um sorvete na praia, a gente falava que ia fazer massagem no pai de uma delas ali no ombro para relaxar, para ganhar R$ 15. Aí depois vi aqueles cachorros em casa, tristes, aí eu montei um cartazinho dizendo: seu cachorro tá triste em casa, deixa que eu passeio com ele. Isso lá quando nunca existiu o dog walker, eu tinha 9 anos de idade. Aí eu fui vendo que era muito legal você resolver problema em troca de algum valor monetário, né? Porque naquela época a gente não tinha muita noção do que ia dar e tal. Mas quando a gente faz um salto para o lado mais profissional, então teve essa jornada toda de fazer festa para levantar fundos e tal, sempre gostei muito desse lance relacionado com gente. Eu resolvi que chegou a hora de fazer a escolha da faculdade, né? E puta, todo mundo sempre falava, aposto que você vai ser veterinária, você gosta muito de bicho, não sei o quê. E eu falava, talvez eu vá ser veterinária mesmo, gosto, aquela coisinha de criança, né? Bom, você também é da área, né, Márcia? Então você sabe, as pessoas que veem você com um cachorro falam, aposto que vai ser veterinária quando você crescer. E eu, de fato, dizia que ia ser veterinária. E fui fazer um teste vocacional ali na hora de escolher as profissões e descobri a zootecnia. Falei, pô, existe algo além da veterinária que também mexe com bicho. E me encantou um pouco mais esse lance de produção, de fazenda, não ter tanta parte clínica. Aliás, não tem nada da parte clínica praticamente. E eu falei, eu gostei desse negócio aí. Mas a primeira faculdade que eu prestei foi na área de comunicação, no Mackenzie, e eu não passei. Eu fui lá, tipo, fazer e tal, não sei o quê. Porque meus irmãos tinham feito, eu sou irmã caçula, então eu falei, talvez, né, eu vou seguir o mesmo caminho deles, não queria ser a ovelha negra ali de sair pro agro, ninguém da minha família é do agro.
E não passei por um destino, acho que não era para ser. E prestei no mesmo ano zootecnia e veterinária. E aí é interessante falar esse disclaimer aqui para você, porque é, eu lembro que meu pai falou assim: bom, você vai fazer cursinho, né? Já que você não passou direto da escola, você vai fazer cursinho e vai prestar no meio do ano, final do ano, enfim. Chegou em abril, cursinho, não sei se você teve o azar de fazer, mas eu fiz 2 meses Uhum. para descobrir que, assim, pelo amor de Deus, o que é esse negócio? Maçante, ingestado, decoreba. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, se eu precisar fazer isso para entrar na faculdade, não vai funcionar. Chamei meu pai e falei, não vou mais fazer cursinho, eu vou trabalhar. Final do ano eu presto faculdade. Ele falou: se você não passar, você vai se ver comigo. Isso aí, fui trabalhar, enfim, final do ano, recorte aqui, prestei zootecnia, prestei veterinária. Passei primeiro em veterinária, porque o resultado saía antes, só que era em São Paulo, na particular. Não tinha a menor condição da minha família pagar uma faculdade particular de veterinária em São Paulo. Eu falei, então eu vou precisar passar em zootecnia na Unesp em Botucatu, porque eu não tenho como cursar veterinária em São Paulo. Mais uma vez, né, os caminhos que a gente é agraciado pela sorte do plano Uhum. superior, e passei na Unesp em zootecnia. Então, cheguei a cursar 2 semanas de veterinária em São Paulo, enquanto não saiu o resultado, e tive certeza absoluta que, graças a Deus, não era o que eu queria, porque eu falei, não, não é para mim. E aí entrei em zootecnia na Unesp de Botucatu. Lá começou a jornada, né? E aí eu sou de São Paulo, ninguém da família tem boi, tem bicho, tem nada. Para mim foi tudo descoberta. Eu vi o quanto que eu desconhecia daquele mundo agro, do mundo de, nossa, quando chegava a aula de forras de cultura, aula de solos, eu falava, que é isso? O pessoal sabe plantar, eu não sabia nem que você podia colocar um caule, que o caule dava alguma coisa lá. Eu falava, que é isso, gente? Para mim era só semente. Enfim, fui descobrindo uma série de coisas morando sozinha, né? Então comecei morando sozinha, desafios de administrar uma casa e tal, com os Uhum. 19, no auge dos 19 anos. E foi uma descoberta, uma atrás da outra. E eu descobri que eu também não ia ter dinheiro para pagar custo de vida lá de Botucatu. Então eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano lá. Faculdade integral, eu trabalhava à noite, trabalhava em festa, trabalhava em buffet, trabalhava de garçonete. Então para mim sempre foi muito natural associar trabalho com estudo. Era necessário, para mim era ok. Então, enquanto meus Uhum. amigos estavam se divertindo, eu estava servindo eles nas baladas. E no dia seguinte eles iam virados da festa, eu ia virada do trabalho e estava tudo certo. E assim foi que eu fui cursando a faculdade. Tinha medo de boi, não medo de medo, medo porque para mim um bicho que tem 4 estômagos não é um bicho normal. Eu falava, que é isso? Então eu não fiz nada relacionado a boi a faculdade inteira. Porque eu Uhum. falava, complexo para mim, eu não entendo nem como é que eu planto um negócio, como é que eu vou querer mexer com boi? Então eu fugi de grupo de estudo de boi, eu fugi de palestra de boi, eu fui fazer estágio com apicultura, né, com abelha, fui fazer estágio com suinocultura, me apaixonei pelos suínos, diga-se de passagem, tem um porquinho Uhum. aqui no dedo, Ó, porque amo, amo, eu me não sabia apaixonei, desse porquinho. É novo ou não é velho? sabia? Olha só que bonitinho. É velho ou é novo esse porquinho? Eu É não... velho, é velho, Ah, funcionando. legal, E junto com o bife. O bife, não sei legal, se vai dar para mostrar. Ó, fiz junto com o bife aqui. É uma legal, paixão legal. meio, né? O meu coração tem 2 lugares: tem pro porco e tem pro boi. Show. E aí, Márcio, eu comecei a me encantar pelo mundo dos suínos. Fiz estágio, fiz o primeiro, fiz o segundo, adorei o professor, era um professor de lei, um docente queridíssimo lá na Unesp, e fui fazer meu estágio de 5º ano com suinocultura. Então, a minha faculdade inteira foi virada para suinocultura, para qualquer coisa que não fosse boi. Uhum. Legal, maravilhoso, fiz estágio, fiz o TCC, apresentei a monografia, tirei 10, incrível, trabalhei com os porquinhos lá na Santa Catarina. Chegou a hora do primeiro emprego. Primeiro emprego, fiz uma aplicação para o trainee da JBS, em 2010 ainda, no meu último ano de faculdade, e passei pelo processo seletivo. Para trabalhar com o quê? Com boi. Assim começa a minha jornada com a cadeia da carne. Então, para quem acha que vai fazer a faculdade tendo certeza do que vai trabalhar, eu já falo que eu sou a prova viva de que a gente não pode se fechar. Porque eu, de fato, não significa que eu não seria bem sucedida
com suínos, eu amo, e trabalhei de novo com suínos depois de formada, mas eu não me fechei para aquela oportunidade. E essa oportunidade me abriu o mundo do empreendedorismo dentro da zootecnia com o território da carne. Eu não vou contar o resto da história agora, porque tem uma longa história até chegar ao TC, mas eu já devolvo a bola para você, porque também eu tenho uma dúvida, né? Se você também sempre soube que você ia trabalhar com suíno, ou teve esse meio do caminho que nem eu tive por aqui também. Não, verdade. Não, eu entrei na faculdade veterinária pensando em cachorro e gato, né? Porque a maioria das pessoas, né? Pensa. E aí, depois de um ano, eu falei, foi focar mais em suínos, mas é isso aí mesmo, não tem como, né, cara? E mesmo também, se o cara, eu acho que tu e eu, né, se a gente tivesse que desenhar uma aposta lá quando tu estava te formando, tu não ia meio que escrever o que a gente faz hoje. A vida é muito louca, né? É muito louca. É muito louca. E aí, quando eu comecei na JBS como trainee, aí que eu quando que a faculdade, ela não seria o preparo para trabalho como eu esperava que fosse, e nem acho que tem que ser, né? Até porque eu acho, mais um disclaimer aqui entre nós, já que a gente fala abertamente sobre isso, as faculdades no modelo de agrárias como elas são hoje, elas estão com os dias contadíssimos, né? A gente não pode mais permitir que depois de 5 anos estudando dioturnamente, fazendo estágio, fazendo grupo de estudo, você sai para entrar num frigorífico que eu não sabia avaliar o que era problema, o que não era ali, porque não tinha esse treinamento, né? Então, quando eu olhei para, né, entrei no frigorífico, comecei a trabalhar no on-the-job training ali do processo de trainee, eu falei, quem sou eu na fila do pão? O que eu tenho aqui para agregar? Eu sou formada já, então fica aquele medo, né? Aquela frustração, você fala assim, eu sou formada, eles esperam algo de mim, mas ao mesmo tempo eu não sei nada do que se passa aqui, eu tenho que conhecer os processos, e aí que eu acho que entra muito a humildade, né? De você pôr o rabinho entre as pernas e falar, beleza, eu tenho um diploma de uma boa escola, estudei 5 anos, mas não sei nada do que está se passando aqui, talvez o que eu saiba, eles não saibam e vice-versa, então vamos trocar. E foi tudo que eu fiz. Então, por não saber, eu digo que acho que esse foi meu grande acerto para conseguir trabalhar hoje no mercado da carne, foi ter sido muito transparente em dizer para os meus gestores, meus líderes, meus pares, que eu não sabia nada de boi. Que eu era uma zootecnista que não sabia nada sobre boi, muito menos carne. E isso me colocou numa posição de constante aprendizado, né? Então eu falei, cara, eu não sei, eu tenho que saber, porque eu estou empregado, eu estou recebendo um salário, eles esperam algo de mim. Então eu fui tipo sprint. Eu falei, tudo que eu aprendi em 5 anos, eu vou ter que aprender aqui durante esse trainee. O que foi fabuloso, me abriu várias pontes de contato com gestores, com coordenadores, e eu acho que é muito legal, né? Porque todo mundo gosta de ensinar, né? Quando você recebe um trainee, um estagiário, e hoje, né, Márcia, não sei se você sente isso aí, mas eu sinto que as pessoas estão cada vez menos interessadas no que você está falando, no que você está fazendo. Então, quando você acha alguém esponja e quer aprender, você fala, cara, essa aí é diferente. E eu acho que foi isso que foi acontecendo. E foi maravilhoso. E aí eu passei para a primeira efetivação, fui promovida para uma oportunidade fantástica de trabalhar com OBZ, né, Orçamento Base Zero. Então, puta, imagina uma recém-formada já numa empresa multinacional, né, uma empresa global, fazendo orçamento, trabalhando com revisão de processo, fazendo benchmarking de fábrica, visitando, me largaram assim, ó, Andréia, vai visitar as 40 fábricas da companhia e vai fazer benchmarking. Então, para mim, aquilo foi um MBA. E aí eu curti demais, tive várias promoções, passei por algumas áreas, pesquisa e desenvolvimento, passei por engenharia de processos e consegui ter a oportunidade de fazer um trabalho com embalagens, né, redução de custos de embalagens, que me deu muita bagagem para o que eu faço hoje, porque eu ia lá em ponto de vendas para ver como é que as embalagens estavam sendo, as carnes estavam sendo apresentadas, eu ia nas fábricas para ver como é que as carnes eram descartadas caso tivesse tido algum tipo de problema, de desvio. E aí eu vi muita oportunidade de dinheiro. E aí foi quando eu comecei a ter chavinhas virando na minha mente. Eu falo, puta, eu tô aqui com uma oportunidade de trabalhar para um terceiro, mas eu posso intraempreender, eu posso criar projetos, eu posso vender esses projetos. E aí eu tinha carta verde ali, sabe? Para passe livre para negociar, para fazer e tal. Isso aconteceu ao longo de 3 anos. Até chegou um momento que eu vi ali que eu queria muita coisa e as coisas eram muito lentas, né? Esse ritmo nosso de empreendedor numa empresa grande, global, que também muda muito a todo tempo. E aí eu comecei a me desencantar com algumas coisas.
naturais, né? Eu acho que é natural para quando você tem uma mente muito acelerada. E eu falei, bom, para mim, acho que meu ciclo aqui está encerrando. Entreguei um baita de um projeto de redução de vários milhões de embalagens ali para fazer redução de desperdício, redução de frio e tudo mais. E aí eu fui convidada para assumir a gerência de produção da 481, que muitos conhecem, é uma marca premium do Brasil, com Marcelo Chimbo, que também é um zootecnista inspirador, que trabalhou na JBS, que conduziu o projeto do Swift Black, que era um projeto inovador e tudo mais. E aí eu fiz a grande pergunta para mim: será que eu quero ser a pequena entre os grandes, permanecer na JBS, que são os maiores, mas lá eu vou ser só mais uma? Ou ser a grande entre uma marca pequena, porque aí eu vou ser a head dali da operação, eu vou ser o braço direito da diretoria. E aí eu falei, bom, não tenho, né? Para o meu perfil não tenho muitas dúvidas. Eu vou lá e vou explorar esse universo que para mim é novo. E aí, Márcio, ali eu descobri que eu não sabia nada. Porque eu nunca tinha sido gestora, eu era uma especialista de processos ali, eu não tinha time diretamente comigo, era muito fácil, né? Era muito menos desafiador você não ter time para gerenciar. Eu tinha os meus dados, eu tinha no máximo meu relatório de viagem para fazer ali no final de uma viagem técnica. E aí ali eu aprendi sobre gente, muito mais que aprender sobre carne. Ali eu falei, cara, eu tenho 26 anos, sou gerente de uma operação que eu não domino, que eu nunca fiz, que eu não aprendi na faculdade, não aprendi no meu emprego anterior. E eu tenho algumas pessoas sob minha gestão, todos eles homens, mais experientes do que eu. O que eu vou fazer? E aí, ali, mais uma vez, humildade, pega tudo o seu aprendizado, põe embaixo do braço. Eu chamei o povo, falei assim: povo, é o seguinte, estamos no mesmo barco. A gente tem que melhorar resultado, tem que melhorar a qualidade, a empresa quer crescer, nossa estrutura não é a melhor. Eu não sou a pessoa que sei tudo, mas eu estou aqui para facilitar o trabalho de vocês. E ali começou a minha jornada de gestora, de entender indicadores, de entender sobre gente, de ter que administrar conflito, de ver uma carreta de 25 toneladas chegar numa sexta-feira às 2 da tarde e saber que o cara vai demorar 2 horas só para manobrar e vai ser a hora que eu vou ter que dar liberação para o meu time. Aí eu tenho que pensar, libera o time e a carreta fica aqui o final de semana inteiro correndo risco de quebra de frio, de assalto, de qualquer coisa, ou negocio com o time uma hora extra com pista no final do expediente. É tudo sobre isso, né? Então, ali eu tive uma bagagem fantástica. Foram 2 anos e meio, mais ou menos, de gestão, de fábrica, depois fui para a gestão de qualidade, junto com gestão de pesquisa e desenvolvimento, ali para fazer, né, todo o desenvolvimento de produtos, enfim. Então, eu tive um segundo MBA ali em gente, em produto, em processo, em cliente, em reclamação, e foi maravilhoso, foi incrível, até que chegou o ponto que eu falei, bom, minha jornada ali também já estava esgotando o que eu poderia contribuir, o que a empresa poderia contribuir comigo. E foi quando eu voltei para o meu sabático dos suínos e fui para os Estados Unidos e fiquei ali nos Estados Unidos com um trainee de suínos, porque eu falei, quero uma experiência internacional, já estou ficando burra velha, com várias experiências profissionais, que hora que eu vou para os Estados Unidos estudar? E fui como expatriada ali, não expatriada, mas ele chama Worldwide Farmers, é um processo de pega ali pessoas do mundo inteiro para fazer trainee em granja, para fazer parto de porco. Então, assim, é uma mão de obra totalmente pouco qualificada, mas eles exigiam que fossem pessoas de agrárias. Para quem está escutando a gente que é estudante, eu acho um baita de um projeto. Você tirar um ano para ir lá, eu ganhava, sei lá, US$ 3.000 por mês, que não era pouco dinheiro, o dólar estava ali a R$ 4, então tinha meus 12 mil com tudo pago, comida, alojamento e não sei o quê. E tinha minha experiência da língua, a experiência da cultura de trabalho norte-americana e, obviamente, troca, né, intercultural e tudo mais. Beleza. Quando eu saí para ir para os Estados Unidos, eu já tinha criado o perfil do Território da Carne no Instagram. Por quê? Quando eu trabalhava ali com os meus clientes, com os varejistas, os restaurantes, eu falava, cara, a gente tem uma carne de tão alta qualidade e eu tenho umas reclamações de cliente tão banais que eu preciso ajudar esse cara. Não tem problema com essa carne, porque, para você ver, né? O cara às vezes ligava e falava, a carne está com odor alterado. Vou ter que descartar e você vai ter que me repor. Eu falava, não tem essa carne para te repor. Essa carne foi selecionada a dedo, um animal selecionado no pasto, que eu trouxe para o abate, manipulei, não tem para te repor, não é assim, né? Qualquer demanda. Por que essa carne está com odor alterado?
Ah, porque a minha parrilha, eu tirei a carne para fazer na parrilha e no fim do dia não fiz, e aí eu voltei para a geladeira. E eu falava, essas pessoas estão perdendo carne por desconhecimento de processos. Chegava lá um caminhão para entregar uma carne num shopping. Shopping tem o limite de 10 horas da manhã para receber, né? O caminhão chegava às 10h05, não podia receber, só podia receber às 4 da tarde. Qual a chance desse cara ficar com o caminhão ligado esse tempo inteiro com a carne lá dentro? Desligava o caminhão, a carne chegava com temperatura alterada, tinha problema. Eu falei, não, eu acho que eu vou criar um Instagram para falar para essas pessoas como elas podem melhorar os processos delas. Lá em 2015, isso. E eu falei, mas eu não posso falar que sou eu. Porque se meu chefe ficar bravo de eu estar falando, imagina Instagram naquela época, você trabalhando de gerente, e se ele achar que eu estou trazendo alguma informação confidencial? Vou criar território da carne, não vou falar que é a Andrea, e vou só colocar informações de tudo. E fui começando a compartilhar daqui, de lá, de 2015, porque eu adoro quando você fala projeto de longo prazo, porque as pessoas, elas superestimam o ano e subestimam 10, né? Então ela fala, não, você chama B, C, D, não sei o que, né? E no final do ano não fez nada, mas não programou que você poderia fazer em 10. Então, em 2015, eu criei o Instagram do Território da Carne. E quando eu estava criando, eu falei, que nome que eu vou dar? Como é que eu vou fazer, né? E aí eu acho que você pode, Márcio, fazer uns 10 podcasts de dar nome para a empresa, porque, inclusive, acho que você poderia perguntar para todos os entrevistados que têm empresa como é que chegou no nome. Porque eu acho que é uma coisa muito legal, né? Como é que você chegou? Porque as pessoas veem o nome, ela não sabe o tamanho do trabalho, se o nome sempre foi assim, se não foi e tal. Enfim. Aí eu falei, que nome que vai ser, né? Eu quero falar de carne, eu quero que tenha uma força de carne, mas a pessoa não sabe que sou eu não quero que tenha nenhum nome relacionado ao meu. E aí eu lembro que eu estava numa discussão com a minha mãe é mercadóloga, né, formada em marketing, meu pai é um baita de um figurão, vendedor, então assim, comunicação dentro de casa vem de berço, e a gente lá conversando para lá e para cá, e eu falei assim, poderia ser algo meio que a arena da carne, né? Eu queria que fosse um lugar que as pessoas conversassem sobre carne. Aí minha mãe falou assim, a arena não é legal, porque a arena lembra guerra, lembra uma coisa meio coliseu, conflito, guerra. Por que não território da carne? Falei, cara, como assim? Tipo, ela conseguiu ler a ideia. Então eu falo para todo mundo e deixo gravado em várias entrevistas que quem deu o nome ao território da carne foi minha mãe, que conseguiu traduzir o que eu queria falar e não sabia falar. E aí, uma dica para quem não sabe dar nome, converse com pessoas que sejam boas de naming, né? Porque às vezes você tem uma ideia, mas você não consegue traduzir. E assim nasceu. Então, a história da carne nasceu ali, em 2015, em julho mais ou menos. Eu comecei a postar uma coisa aqui, uma coisa ali, falava de maturação, falava de carne, falava de qualidade, de desperdício, sempre querendo diminuir o desperdício de carne. Porque eu falava, não é possível que as pessoas vão desperdiçar por não saberem fazer. Beleza. Uau, uau. Fui para os Estados Unidos, trabalhei lá, ganhei meu dinheirinho, porco, suíno daqui, suíno de lá, errei pra caramba, acertei pra caramba, e o território da carne ali incubado. Já tinha alguns posts, não tinha muito tempo para postar, mas estava lá. Aconteceu de eu ter que voltar para o Brasil, porque eu resolvi tirar a cidadania europeia, italiana, e por um acontecimento. Ô, Márcio, eu não sei assim, eu tô falando aqui feito uma louca contando a história do TC, eu não sei, a hora que você quiser, você me interrompe. Vai firme. Eu quero saber como é que tu chegou, onde é que tu tá, e depois a gente entra mais em. Entramos nos negócios. Vou chegar. Tive que voltar para fazer cidadania italiana. E aí, para as pessoas que acham que tudo tá tudo planejadinho, né? Perfeito, maravilhoso. Eu tava lá, puta, vou ter Estados Unidos, estou com os dólares guardados. Não sei direito que vai ser o território da carne, mas sei que ele tá lá incubado. Vou morar na Europa e vou ter meu negócio na Europa. Esse é meu plano de vida. Morar na Europa. Meu irmão já morava lá, minha irmã já morava nos Estados Unidos. Beleza. Quando eu tô na Europa, tirei a cidadania, tava indo lá ver apartamento em Portugal e tal. Na época, o meu ex-noivo falou: olha, seguinte, fui promovido, estamos indo morar em Belém do Pará, porque agora eu assumi a superintendência do banco, a gente está indo para lá. Eu falei: como assim? A gente estava indo morar em Portugal, estamos indo morar em Belém do Pará? Porque nada por acaso. Aí eu digo: o território da carne, como ele é hoje, ele só é porque eu tive esse acontecimento nada controlado por mim. E aí que eu digo: não queiram controlar tudo, porque o que acontece no nosso descontrole é que muitas vezes precisava acontecer para coisas maiores acontecerem. Falei, bom, liguei pro meu pai, falei, pai, e aí? Ele falou, filha, você não sabe se pode dar certo ou não, vai, curte, aproveita a jornada e tal.
fui para Belém do Pará. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não posso ter um negócio físico em Belém do Pará. Porque na Europa eu poderia até ter. Eu queria morar na Europa. Falei, Belém do Pará eu não posso ter. Não porque é Belém do Pará, porque eu sabia que ali ia ser uma jornada de um ano e meio. Como é que eu vou montar um negócio físico ali, de ensinar as pessoas e tudo mais? Gente, aqui eu tô falando de 2016, 2016 eu tô falando, não tinha esse boom de marketing digital. Já tinha negócios digitais, já existia Érico Rocha, já tinha ali o pessoal da essência de hoje que a gente conhece de marketing, já existia, mas era uma coisa ainda muito nova, principalmente no agro. E aí eu falei, cara, comprei, já tinha comprado um livro Negócios Digitais há uns 2 anos. Comecei a ler sobre esse negócio, falei, estou com uns dólares aqui, vi um curso ali de marketing digital, vou comprar e vou fazer o meu negócio digital, porque se eu sei que eu não vou ficar aqui o resto da minha vida, eu tenho uma empresa com a iminência de nascer, eu quero ensinar as pessoas. Então, assim, as coisas foram se conectando. Não foi que eu acordei um dia e falei, nossa, vou ter uma empresa de cursos de qualificação para capacitar pessoas para diminuírem os preços de carne. Não existiu, né? Foram pontos que foram se conectando. O fato de eu estar em Belém do Pará só acelerou o processo de eu ter certeza que não seria nada presencial. O que foi mandatório para o TC ter nascido. Senão, eu não teria dinheiro ali para abrir uma escola, alugar um escritório. Então, eu falei, cara, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho 6 mil reais para pagar o curso e tenho mais uma coisinha ali para fazer um site e tal. Foi como começou. Fiz o curso, entrei de cabeça no curso, falei, cara, eu preciso aprender, e aí, quando eu quero aprender, eu sou realmente dedicadíssima, sou, puta, vou fazer, sou Caxias, fazer exercício e tal. Beleza. Fui fazendo tudo, fiz um desafio lá do curso, ganhei o upgrade ali para a área VIP do curso presencial, do encontro presencial e tal. Falei, vamos fazer esse negócio. Contratei um cara para fazer o meu branding, para entender quem era o território da carne na época. O território da carne era esse símbololinho aqui do Tibone, porque o T do território da carne era um Tibone. Eu falei, cara, mas eu quero ser esse especialista em desperdício, redução de desperdício, melhoria de lucro, não sei o que, eu não posso me apresentar como Tibone, né? Tem que ser uma coisa mais clássica. Então, eu fui aprender sobre formação de marca, persona e tudo mais. Contratei essa pessoa, um querido também. A gente fez a marca do TC, aí nasceu o processo de, vários meses. Não, essa eu não gostei, e volta, não sei o quê, né? Paciência, né? Nasceu o logo do TC como ele é hoje, né? Que é a carinha do boi de lado, que não era uma carinha de boi na ideia principal, que é o TC. Fiz o site institucional. Ali, Márcio, eu já conseguia me entender como uma empreendedora aspirante a empresária. Eu estou falando de 2016, isso, mais ou menos, né? Falei, bom, então agora eu sei que eu tenho que criar um curso, eu já tenho meu site institucional, já tenho minha marca, eu tenho que entender um pouco mais sobre o produto agora, que é o que a gente fala muito, né? Que produto é esse? Que transformação eu vou causar? Quem é o meu avatar? Quem é a minha persona? Criei a minha persona, que na época eram restaurantes e empresários ali que trabalhavam com carne. Era horrível. Era uma persona que eu criei e falava assim: você que tem um negócio de alimentação especializado em carne. Olha que legal. Horrível, né? Ninguém fala, eu tenho um negócio de alimentação especializado em carne. Ou a pessoa é dona de uma hamburgueria, ou é dona de bistec house, ou é dona de um açougue. Ela não se autodenomina como dona de um negócio de alimentação especializado em carne. Só que eu ficava com medo de nichar. O medo do empreendedor de nichar, né? E eu falava assim, se eu nichar, meu Deus do céu, se eu nichar o cara da hamburgueria, eu não vou falar o cara do restaurante. Se eu nichar o restaurante, eu vou perder o açougue. E foi meu primeiro grande erro. Não quis nichar e falei, eu vou falar com o cara do negócio de alimentação. Trabalhei 6 meses no curso para eu falar com o cara do negócio de alimentação, que eu ia falar como receber carne, como armazenar carne, como gerenciar o estoque, como não deixar de congelar e perder a qualidade, blá, blá, blá. E aí, realmente, o curso serviria tanto para um quanto para outro. Mas eu paguei o imposto, paguei para ver. Trabalhei o processo, o produto e tal, não sei o quê. Chegou em dezembro, isso, né, de maio, quando eu decidi que eu ia ter um produto, uma empresa digital. 6, 7 meses depois, fui fazer o lançamento do meu primeiro curso, que era um curso TC para negócios, onde eu iria falar com o dono de negócio de alimentação. Beleza. Fiz o meu pitch de vendas. Tinha 10 pessoas assistindo, e das 10, acho que 6 eram conhecidas, 2 da família, 2 possivelmente potenciais clientes. Terminou,
Aquela coisa que você fala assim, deixa eu ver se eu vou vender algum curso, alguma coisa. Zero. Falei, não, deve ter dado algum erro no link e tal, não sei o quê. Beleza, dá algumas horas, sei lá, acho que 2 horas, ou nem isso. Recebi um e-mail, eu nunca vou esquecer o nome dele, Adriano. Um dos únicos dois que deviam estar lá escutando, que não era da minha família nem amigo. Adriano manda: Olha, achei bem fraco o que você falou, achei óbvio, não tem nada de diferente. Acho que o que você falou, todos nós que trabalhamos com isso deveria saber, então, né, tipo, passe bem. Aí eu li aquele e-mail, eu nunca esqueço, era dezembro, acho que era uma quinta-feira que eu lancei, e eu falei: ferrou. Trabalhei o ano inteiro esperando tipo, esse resultado para falar: tem uma empresa, o que eu vou fazer? Eu tinha acabado de me separar, aquela minha ida para Belém tinha acabado, tipo, fazia, sei lá, 15 dias que eu tinha me separado, voltei para São Paulo, sem noivado, sem Belém, a empresa que tinha, nossa, um potencial de crescimento, frustração. Eu deitei na cama, estava na casa da minha tia, deitei na cama e falei assim: o que eu vou fazer, cara? Que eu vou fazer? Aquela hora que você fala assim, o que eu vou fazer daquele mini infarto do empreendedor? E eu acho que o mais legal do empreendedor é a coragem de se levantar depois de cada pancada, né? Porque ali eu comecei a criar uma resistência de empreendedorismo mesmo. Eu não tinha muito tempo para pensar, não tinha dinheiro para me manter. Eu falei: eu tenho que levantar. E aí foi a hora que eu falei: cara, realmente eu acho que foi fraco, acho que foi ruim, acho que eu não consegui decidir o que eu ia transformar, eu acho que eu estava insegura, acho que eu não coloquei toda a minha energia. Eu acho que eu não sei mesmo. Eu tenho que saber o que esse cara sente, o que esse cara fala. E aí foi quando eu decidi que eu iria fazer o TC na estrada. Eu falei: eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas eu preciso saber o que esse cara pensa e como é que eu posso ajudar ele. Conversei com a minha irmã, com o meu cunhado. Falei: ó, seguinte, eu vou fazer uma viagem de Belém para São Paulo. Meu carro estava em Belém. Eu falei: eu vou pegar o meu avião, eu vou para São Paulo, para Belém. Eu vou pegar meu carro e eu vou descer de Belém para São Paulo e vou parar em todas as cidades e falar com um dono de restaurante, um dono de açougue para entender qual é o desafio dele. E foi o que eu fiz. Eu viajei por 64 dias no Brasil. Minha irmã e meu cunhado foram os primeiros investidores anjos do TC. Falaram: meu, sem hipótese alguma, você vai pensar em voltar para casamento qualquer, porque você está sem dinheiro. Você vai fazer o seu sonho, você vai realizar. Você tem uma ideia brilhante, só precisa, né, envelopar ela melhor. Beleza. Falei com dezenas de empresários, entrevistando todos eles, gravando todos eles, né, todos com autorização de imagem e tal. Eu já não era, né, novinha, inexperiente. Mas eu fui lá humilde, mais uma vez, terceiro grau de humildade, não sei o que eu estou fazendo, achei que estava fazendo certo. Ia lá e perguntava: qual que é o seu maior desafio de trabalhar com carne? Então eu começava sempre falando: me conta a sua história. E aí o cara contava a história, muitos se emocionavam a fazer a trajetória, contar como é que tinha começado o negócio, os erros e tal. Então, assim, eu, ao longo de 64 dias, colecionei histórias e relatos do meu principal cliente futuro. Aquilo ali me deu uma bagagem gigantesca e uma segurança de que eu falei assim: cara, eu posso ajudar esse cara. Por que eu dei aquela aula o brega lá atrás? Eu estava insegura, achando que eu não podia contribuir, que é a síndrome do impostor que a gente tem, né? E Uhum. aí fui, com base nesses 64 dias, já fui fazendo várias anotações e tal. Minha vida era dirigir, anotar, gravar, escrever, dirigir, postar. E aí eu tinha um combinado com meus pais, eu nunca ia postar onde eu estava exatamente, porque, né, eu estava viajando sozinha de carro. Então a gente sabia se podia existir um stalker ali, alguma coisa. E eu também não viajaria nem à noite, nem com o tanque do carro com a metade para baixo. Então eram meus combinados. O resto, eu ia comer banana para poder pagar as contas, ficar em Airbnb, quarto compartilhado, vida louca de empreendedor. Só que eu peguei gosto pelo negócio. Eu falei: quer saber? Eu não vou parar em São Paulo, não. Fui para o Uruguai, fiz no Uruguai. Depois já tinha um compromisso na Itália. Na Itália, eu já fiquei 30 dias na Itália fazendo entrevistas lá. Fui para a Rússia, fui para a Inglaterra, fui para a França, fui para a Suíça, fui para a Alemanha. Aí fui em 9 países falando com pessoas que trabalhavam com carne. E a pergunta era sempre a mesma: me conta a sua história, como é que você começou, por que você resolveu trabalhar com isso e qual que é o seu maior desafio. E eu fui vendo que os desafios deles eram desafios que eu poderia ajudar. Assim, eu digo que nasceu de fato o TC na versão que ele existe hoje. Porque eu tirei a bundinha da cadeira, como dizia um ex-gestor meu: tira a bunda da cadeira e vai olhar. E fui ali olhar o olho do cara, humildemente, e dizer: como é que eu posso te ajudar? E aí eu fui criando, fui criando, fui criando, fui criando, cheguei aqui, terminei a minha última viagem lá na Alemanha, lancei sozinha, de novo o curso. Falei: gente, vou lançar de novo, TC para negócio, do mesmo jeito,
só que com outro pitch. Beleza. Lancei e peguei o avião. 23 de agosto de 2018. Olha só, as jornadas, né? Uhum. Cheguei no Brasil, falei, puta, não é possível que eu não fiz nenhuma venda. Fui fechar o carrinho à noite, pum, uma venda. Falei, quê? R$ 897. Falei, vendi. É um erro, alguém comprou errado. Aí fui lá falar com a pessoa que comprou, para entender, né? Quem é você? Aí eu Uhum. fui entender que seria meu avatar, que eu tinha construído lá atrás, aí eu fui entendendo que não era. E era um estudante de administração que estava assumindo o açougue do pai, que não entendia nada de carne e que o pai já tinha quebrado 2 vezes. O cara falou, cara, tudo que você falou que você ensina nesse curso é o que eu adoraria que um curso de administração me ensinasse voltado para carne. Então, assim, eu sei administrar, mas eu não sei fazer isso no mercado da carne, eu não sei as particularidades do mercado. Aí eu falei, bom, temos um avatar, tá validada a venda, agora eu vou entregar o produto, depois eu vou perguntar para esse cara. Fiz o processo que a gente sabe que tem que fazer, entreguei o produto era gravado, o cara fez, falou, meu, cara, aprendi pra caramba e tal, não sei o quê. Entreguei o produto, abri de novo. No que eu abri de novo, mais 2 vendas. 2 pessoas compraram, entreguei o produto, já comecei a repensar como é que eu iria fazer. 2019, eu falei, bom, vou fazer isso mais vezes. E fiz isso mais vezes, e aí depois 12 vendas e tal, tal, tal. Até que chegou em 2019, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu não posso mais falar que eu falo com um cara de negócio de alimentação. Eu tenho que falar se eu falo com ou o restaurante ou o dono de açougue. 2019, eu lancei o TC em 2015. 2016 eu fiz meu site, marca e tudo mais. 2019, junto com o Edu, começou a trabalhar comigo, a gente teve que tomar uma decisão. Com quem a gente vai falar? Falei, cara, tem muito menos gente falando com dono de açougue. Muito menos gente conhece sobre açougue. E se eu quero de fato falar com quem trabalha com carne, é muito mais fácil eu nichar no açougue. E o preconceito de falar, porra, uma empresária que vai falar com um dono de açougue? Falei, eu vou falar com esses caras, eu vou ser referência para esses caras, em 2019. E começamos. E aí, 2020 foi um ano magnífico, a gente realmente acertou a mão na comunicação, no pitch, nos produtos. As pessoas davam depoimentos incríveis, tipo assim, nossa, eu nunca imaginei que existia um curso que falava com dono de açougue. Por quê? Aí eu entendi, Márcio, que eu não podia falar que eu queria reduzir o desperdício. Porque ninguém compra um curso falando, eu vou comprar um curso para reduzir desperdício de carne. Primeiro porque ninguém quer falar que desperdiça carne, né? Então eu falei assim, eu tenho que mudar meu pitch, eu não posso falar mais que eu ajudo esse cara a desperdiçar carne, a reduzir desperdício. Eu vou falar que eu ajudo ele a aumentar lucro. E, entre outras coisas, eu vou reduzir o desperdício. Então, eu também, durante a jornada empreendedora, falei, eu preciso, aquela famosa jargão, né? Vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Então, o que ele quer? Mais lucro. O que ele precisa? Desperdiçar menos carne e, consequentemente, outros processos e tal. E aí, 2020 foi assim, a gente criou produtos presenciais, produtos para estudantes, produtos para outros avatares que não o principal. 2021 a gente começou de fato a fazer lançamentos maiores, e aí começamos a fazer lançamentos de 6 em 7, não fizemos ainda lançamento de 7 em 7, aí eu trago um pouco dos nossos desafios de ter feito lançamento até 6 dígitos, e não mais do que isso. Eu achei que os lançamentos estavam todos muito bem representados ali pelo time e comecei a abrir várias outras unidades de negócios. Então, eu cheguei a ter 8 unidades de negócios, 20 pessoas no TC. E aí eu tirei a mascarinha, né, de um produto para colocar em outros uma empresária em construção. E aí eu tive que ser humilde de novo e falar, não, vamos resgatar, tirar algumas unidades. E aí a gente pode falar um pouco mais como é que está a atualidade. Mas acho que aqui deu um bom panorama de como a gente chegou até aqui. Cara, muita coisa. Muitos insights bons aí, André. Eu acho que a galera escutando, meu Deus, tirou dezenas de insights ali. Cara, tu falou isso aqui agora, né, do foco, né, e até vou comentar porque nos últimos 30, 60 dias, para mim também, na minha jornada como empreendedor, tem sido uma virada de chave, que é o quê? A gente sempre escuta, né, a gente tem que focar, né, tem que estar focado, legal. E aí vem uma coisa que eu achei bem interessante, que chama, no inglês é o better, more and you, né, e aí no português, para quem não fala inglês, é o quê? Melhor, mais e novo, né? Ou seja, o novo é muito mais arriscado que o melhor. Ou seja, nós como empreendedores, a gente tem que fazer o melhor, ou seja, cara, o que a gente já faz tem que fazer 10 vezes melhor, que a gente falou. Tu falou, cara, branding, tu falou a persona, posicionamento, esse é o melhor, né?
E o mais ali já é abrir uma coisa que é paralela, mas não é completamente. É um passo de distância, mas não é 2 passos de distância, né? Só que o New, e às vezes eu vejo que eu e a gente aqui no nosso próprio portfólio também, a gente expandiu muito, e aí agora a gente está focando, a gente basicamente diminuiu o nosso portfólio pela metade, tá ligado? Então é loucura isso, né? Essa jornada, esse foco. E aí a outra analogia, antes de passar a bola para ti de novo, que eu aprendi recentemente, que faz total sentido, bom, 2 coisas. Uma pessoa que tinha um negócio que abriu e gerava, sei lá, R$1 milhão no ano, whatever, 10 milhões, e abriu mais 2, os 3 juntos davam a mesma quantidade de dinheiro depois, tá? E aí, o outro ponto era um balde, né? A gente tem um balde ali que tem furos, né? E aí a gente quer ir pro outro balde. E aí os 2 baldes têm furos. E esses furos, eles começam a aumentar. E aí, cara, eu tô assim, ultimamente, pra mim, eu tô compartilhando porque foi muito virada de chave pra mim nos últimos 30, 60 dias, que, cara, eu tenho que focar num balde e tapar os buracos. A gente acha que não tem buraco, mas a gente sabe que tem. Porque é muito assim, cara, é as coisas óbvias. Se eu fizer mais telefonemas ou mandar mais e-mails pra, sei lá, prospecção, vendas e tal, vou aumentar meu negócio? Sim. Se eu publicar mais nas redes sociais, vou aumentar meu negócio? Sim. Se eu, e a gente sabe que tudo isso a gente pode melhorar, só que a gente acha, e aí vem um feedback loop aí engraçado, que é quando a gente abre um negócio novo, a gente tem esse feedback positivo que é, cara, deu certo, legal. E aí a gente continua nessa achando que coisas novas vão agregar, só que daí tá errado, já tem que virar a chave e falar, meu, né? Exato. Tira atenção, te coloca uma puta pressão, porque tem mais pratinhos para equilibrar. E aí tem o lado do ego também, né? E eu tenho trabalhado muito o lado do ego, que é muito nessa linha que você falou. Eu não preciso fazer o novo toda hora, até porque o novo toda hora, ele é um atrapalhador do meio do caminho, né? Ele mexe um pouquinho com o ego, porque a pessoa vai lá e, puta, que legal, você tá fazendo uma coisa nova e tal. Tá, mas é novo até quando? E como é que eu consigo fazer com que esse novo seja lucrativo, seja bom para o time? Eu saí de uma reunião hoje falando, eu estou, né? Nós, empresários, empreendedores, a gente vive refém das escolhas que a gente faz para ser sempre inovador, tudo bom. Quando você vê, de repente, está fazendo uma coisa desprazerosa, porque você assumiu um monte de custo, um monte de gente nova, um monte de novas unidades que ainda não são lucrativas. E aí você fala, cara, eu não tenho prazer em fazer o que eu tinha lá atrás, que foi quando eu comecei a minha empresa. Então, eu também, coincidentemente ou não sei se tem a ver com eclipse, Mercúrio retrógrado, junto com você aí, mas eu também nos últimos 30 dias, sobretudo porque acabei de mudar de casa, acho que esse ciclo novo também é muito legal, mudei de cidade e tudo mais, eu também falei assim, cara, essa vida louca que eu tô levando, de querer fazer tudo do melhor jeito o tempo todo, né? Eu estou refém de escolhas que não são as escolhas originais de eu ter montado a minha empresa. E aí eu tô num momento de resgate muito legal de por que eu faço o que eu faço, para quem eu faço o que eu faço, o que eu quero de fato daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Você, diferente de mim, já tem seu filhinho, não tem o limite da idade reprodutiva da mulher, então chega um momento que a gente tem que parar e falar assim, até quando eu vou conseguir esse mesmo ritmo de inovação, de empreendedorismo, de tal, e a gente precisa conseguir se escutar. Então, acho que enquanto empresários aqui, nós dois empreendedores, eu acho que eu sou muito mais empreendedora do que empresária, diga-se de passagem, a gente também tem que conseguir se aquietar e falar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E a gente não se permite fazer isso muitas vezes, porque a gente acha que não posso parar, né? Então é muito legal, a gente está num momento parecido, né? Empresas que têm aí os seus caminhos independentes, mas que a gente está em momentos parecidos de reflexão. Muito legal. E tu comentasse alguns livros e cursos, né? E eu sei que tu faz algumas mentorias também, para compartilhar para o pessoal, assim, o que algum comentário nessa área, né? Assim, do ponto de vista, número 1, do valor dessas coisas, e número 2, de não ter obesidade. Muita gente sabe, né? Tem obesidade mental, sei lá qual é a palavra, mas não executa, né? Então, você pode comentar nesses 2 pontos. Eu fiz algumas escolhas bem erradas em relação a isso nos últimos 2 anos, para falar bem a verdade. Eu investi muito dinheiro com o cunho de assim, e eu me preocupo muito para os meus alunos não fazerem isso, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente pagou um ticket de um curso, de um livro, de uma mentoria e resolveu, né? O ticket, no momento que o boleto compensou, resolveu. Ali só começou o problema, né? Porque você não investiu o maior.
maior é o tempo, né? A gente investiu dinheiro que é mais fácil de retornar. Mas eu fiz algumas escolhas erradas. Então, por exemplo, eu tenho uma questão com o livro, que é um problema. Eu tenho que gostar muito do livro para eu conseguir terminar ele e falar, puta, terminei, foi maravilhoso, porque geralmente eu sou muito ansiosa, e aí eu leio, eu quero aplicar, e aí de repente eu Uau. nem volto mais onde estava. Então, Uhum. você leu nos últimos 5 anos, terminados? Pouquíssimos. Mas eu começo vários. Aí eu começo, vejo um insight maravilhoso, aplico aquele insight, depois já vou para outro. E Aham. cursos, guias e tudo mais, em geral, como eu falei, eu sou muito tia, se eu entro em alguma coisa, eu quero fazer. E eu comecei a virar refém de ser tão caxias das coisas que eu pago para fazer. Então, eu comecei a me preocupar, porque eu entrei no MBA, um MBA nos últimos 2 anos, e eu falei, cara, eu vou fazer um MBA de varejo, numa das melhores escolas aqui do Brasil, durante a pandemia, né? Então, eu sabia se ia voltar presencial ou não, investi uma bela de uma grana, fora o tempo, muito tempo, mas muito tempo. Eu jamais imaginei que ia ser tanto tempo. Uhum. Sacrifiquei meus sábados, minhas sextas-feiras, o que a gente sabe, vida de empreendedor tem que conciliar com vida pessoal, é um problemaço. E, cara, hoje, se eu olhar, eu terminei MBA esse mês, eu tenho o TCC para entregar mês que vem, agora esse mês de dezembro de 2022. Se eu olhar para trás, em termos de trade-off de tempo, eu não faria de novo um outro MBA com longa duração, assim, de 2 anos, por exemplo. Se você me perguntar, né, quais são, o que vale a pena? Eu hoje falo para qualquer pessoa que me pergunta, microlearning. Para mim é isso, assim, ó, eu tô com um problema. Qual é o meu problema? Puta, desenvolver indicadores de gestão. Vou fazer um curso rápido de indicadores de gestão, vou aplicar, apliquei, validei, beleza. Eu não vou fazer um É. MBA mais que 35 módulos que eu não vou conseguir aplicar. Então, e eu falei isso para o coordenador do MBA, eu falei assim, para o coordenador, para os professores, enfim, se vocês não repensarem esse processo, vocês vão perder demais para, por exemplo, um G4, que é que tem o troféuzinho ali atrás, que são 3 dias, metade do preço de um MBA, e você conseguiu ali um objetivo, claro, se tiver disciplina de aplicar, um objetivo para você aplicar na sua empresa. Nunca mais vou fazer, não vou dizer, né, nunca mais é muito tempo, mas assim, estudar por 2 anos para conseguir um resultado ali, tô fora. É. É. Não, cara, isso é muito louco, assim, faz total sentido. A história dos livros, é, eu tô numa fase agora, ultimamente, nos últimos meses, muito parecida, onde, primeiro que eu me irritei, e eu falei, velho, eu vou parar de botar livro na minha lista. Eu tinha uma wishlist lá, né? Ou anotar. Não, não, não. Eu me irritei e falei, vou comprar. Vou comprar. Tá o livro, quero ler, vou comprar. Pra criar uma pressão positiva aqui, velho, eu tenho que ler os negócios, tá? Aí entra o segundo ponto, que do meu estilo de leitura ultimamente, que eu percebi cara, dependendo do dia, da semana ou das coisas que estão acontecendo, muda o meu mood do que eu quero ler. Eu quero ler de pessoas, eu quero ler de vendas, eu quero ler de não sei o que, eu quero ler de não sei o que. Então eu me dou essa flexibilidade que eu não me dava antes. E, que nem tu falou, não terminar. E aí os capítulos, cara, você tem um capítulo lá de um livro que o primeiro terço é meio que introdutório, histórico. Eu falo, velho, se eu não tô afim, eu falo, velho, já era, vou lá pra carne. Então é muito uma enciclopédia, é tratar os livros que nem uma enciclopédia. A gente não faz, acho que é meio que a gente meio que não, né? Eu preciso ler do início ao fim, senão não li o livro, tipo. Cara, vamos parar para pensar, né? A gente tem tantos estímulos externos 24 horas por dia, que se você, através de um capítulo, um parágrafo, uma linha de um livro, tirar um insight e aplicar, resolveu. Tira do peso de tipo, ai, mas eu não virei a última página e fechei, beijei e vai mais um. Para mim, eu desapeguei já disso há muito tempo, assim, ó. E você falou um negócio que faz bastante sentido. Eu fui para o Havaí essas semanas aqui, eu olhei aqui para minha prateleira e falei assim: quem vai ser escolhido? Deixa eu ver. Aí eu pensei o mood da viagem. Falei, deixa eu ver que tipo de viagem que é. E aí eu olhei e peguei um ali, que chama Sonho Grande, que é um livro que tá um tempão para eu ler aqui, que Ó, me eu comprei esse aí também, só não li ainda. já li uns pedaços dele ali, mas eu abri, aí era um negócio muito, tipo, realmente empresa e tal, e que perto, né, das 3 empresas, dos 3 caras, e eu falei, cara, não é meu mood que eu quero provar aí. Aí eu olhei, do lado dele estavam os originais, né, que é um clássico, originais como os inconformistas mudam o mundo, que é a nossa cara. Aí eu olhei para ele e falei,
é esse. Vou levar. Levei, não tive um minuto de paz a viagem inteira, não li, e tá tudo bem, eu não voltei tipo, nossa, levei o livro para passear, não li, não Não, li, não li, tá não. tudo bem, tá ali. É. E nessa linha também, o que eu aprendi também recentemente? Porque, de novo, quando o cara tá começando a empresa, enfim, o cara é outra vibe, então depende da fase que a pessoa tá. Mas a empresa tá indo bem, cara, tu tem que maximizar esse retorno sobre o conhecimento, né? Ou seja, se eu tô lendo um livro e eu tô assim, ó, vidrado, e eu tô dirigindo, tem uma viagem de 2, 3 horas, cara, eu compro o áudio do livro. Tipo assim, ó, tipo assim, e aí eu vi uma frase que é: saúde e educação não tem orçamento. É verdade. É meio louco isso, né? Tipo, mas até a gente, é difícil, pra mim demorou muito pra fazer essa verdade, sabe? Cara, de tu começar a ver que o maior retorno sobre investimento, o Warren Buffett fala isso faz décadas, né? Cara, investa na educação, é o teu melhor investimento. É verdade. No início, 2 anos atrás, eu não levava tão a sério isso. Ah, tá, ok. Hoje eu falo, velho, faz total sentido. Só que aí vem as perguntas de como que tu usa isso, onde é, qual educação, como, quando e tal. Então acho que é por isso que eu tô empolgado nesse assunto ultimamente. É muito legal, porque quando você não coloca uma meta cega e ali engessada, você simplesmente abre um pedacinho na sua mente, você fala assim, tudo que eu aprender, em algum momento eu vou resgatar. Se eu tiver ali, né, mindfulness, se eu não estiver lendo ali só para inglês ver. Então, o que eu sempre me propus a fazer? Cara, eu sei que talvez isso hoje não vai fazer sentido, mas eu tô com vontade de ler, eu vou estudar, seja de Ho'oponopono, a meditação, a cena, o Tite, a construção civil, whatever. Em algum momento isso vai fazer sentido. Se é um assunto que eu não tenho nenhum prazer, por exemplo, eu não tenho prazer por assuntos de investimento financeiro. Não tenho prazer nenhum, não gosto, não tenho aptidão. Danilo, meu noivo, ama. Pronto, eu tenho uma conversa com ele que é assim: você resolve. Eu pego meu salário inteiro e te dou para você fazer multiplicar. Eu sei fazer o dinheiro, mas multiplicar o dinheiro eu não quero nem aprender. E eu acho que a gente tem que se respeitar nisso. Porque às vezes a gente fica instagramando ali, tipo, mas o Caio tem muito de política, eu queria muito gostar de política, mas você não gosta. Você minimamente tem que entender para não ser um Zé Mané, mas não se force a gostar de algo, porque cada um nasceu com um DNA específico, né? Complementar. Se a gente tenta mudar essa natureza, eu acho que é aí que a gente sofre, vive numa prisão desnecessária. Cara, e aí tu puxou um link muito forte que é pra galera que tá ouvindo, quem não fez teste de personalidade, né? Desde o DISC até aquele 16 personalidades e outros. Essa semana eu fiz um diferente que chama Culture Index. É uma empresa pequena e eu achei bem legal e eu acho que até a gente vai implementar na empresa, mas tu tem o DISC tem algo parecido, né? Que tu tem o teu natural e o teu adaptado. E aí, daí o que eu não sabia, que eu aprendi ontem, que foi que o ideal é meio óbvio, né? Mas o ideal é que o teu natural e adaptado estejam idênticos. Quer dizer que teu natural, tu tá trabalhando no teu natural, no teu eu. Tu não tá, tipo, sei lá, se tu botar eu e tu pra trabalhar pra uma grande corporação e a gente tá lá no dia a dia e não dá pra fazer nada, a gente vai ficar puto. Porque a gente tá tentando se adaptar lá no negócio e bora. Então, eu trago isso mais para essa parte de autoconhecimento, né, pro pessoal, quem não fez, fazer. E ao longo da nossa jornada, cada vez mais começar, velho, eu tô no meu core ali, eu tô fazendo o que eu deveria fazer em termos da minha natureza de personalidade, né? E olha, Márcio, eu acho que a gente está numa fase perigosíssima das pessoas se perderem de si mesmas por conta desse excesso de comparação. Nós que somos vigilantes, que a gente de fato já tem consciência, eu me vejo vários momentos pensando, eu estou fazendo isso porque realmente eu sinto que eu tenho que fazer ou porque eu sinto que as pessoas sentem que eu tenho que fazer. E aí, recentemente, eu tive, também virei uma puta de uma chave aqui, porque na minha cabeça eu tava, nossa, vou mudar de cidade, vou alugar um escritório, quero time presencial, não quero mais esse modelo à distância, para mim eu quero empresa pulsando ali, reunião e tal. Aí eu mudei de casa, uma puta casa gostosa, jardim, piscina, né? Primeira semana aqui eu trabalhando, fiz um cafezinho, fui pisar na grama e vi a piscina. Falei, quer saber? Eu vou entrar na piscina. Aí falei, eu vou querer montar um escritório e perder essa liberdade, de repente, no meio do dia, eu poder ir para a piscina e voltar. Aí falei, por que eu pensei que eu queria um escritório? Porque eu incuti na minha cabeça que a sociedade queria de mim uma empresa que tivesse um escritório, onde eu chamasse as pessoas para reunião. Mas o que eu quero é isso, eu quero poder gravar com você, você está nos Estados Unidos, eu estou aqui, eu estou em casa, vai terminar a reunião, vou almoçar em casa, vou passar com a cachorra.
Isso me traz felicidade, podendo transformar o que eu transformo o mundo. Por que que eu ia querer um escritório? Porque talvez o excesso de Instagram, de empresa crescendo, batendo vários milhões por mês, criou essa necessidade em mim. Então fica mais uma puxadinha de orelha que, nossa, né? Nós do Ah, povo velho que quer empreender. Cuidado! O sonho que você está sonhando, para saber se ele é seu mesmo, né? Mas ele não é, é. total. E nesse link, até para a gente finalizar a nossa conversa já muito em breve, por exemplo, tu olha para o Flávio Augusto ali, né, na WhatsApp, ele mora, enfim, em Orlando, mas tem escritório, ou seja, nada impede de, se a gente porque eu concordo num ponto, que o escritório ele é mais produtivo, né, obviamente. Tu observa ali o próprio Elon Musk ali chamando a Tesla, a Twitter para trabalhar no escritório, empresas de 10 mil pessoas, assim, ele deve ter, assim, ele deve saber uma coisinha ou outra melhor, mais que a gente, e o cara, né, É enfim. uma empresa de 10 mil funcionáros, né? Aí a pergunta É, é: quero, quero. bom, tem esse outro ponto também, né? Mas eu acho que talvez um insight para nós se eu pudesse, eu pensei sobre esse escritório também recentemente, e eu falo, cara, talvez quem sabe um dia. Só que, tipo, eu não quero dizer que eu vou estar lá. Mas talvez a empresa vai ter. Entendeu? Então, enfim, esse é um insight interessante, sei lá. Mas é uma jornada, né? André, se tivesse que finalizar a conversa de hoje, eu já sei que a gente vai ter que gravar vários podcasts aí, pode ficar tranquilo, e não falo isso. Não falo isso porque todo mundo fala isso, não, eu falo isso de verdade, a gente vai ter que gravar vários podcasts. O ponto que eu quero finalizar é assim, se tu tivesse que dar um conselho para uma pessoa hoje que está empreendendo, tá? Não alguém que quer empreender, alguém que está empreendendo, que tem um negócio, e algum conselho baseado assim nos teus aprendizados, erros dos últimos poucos anos aí, o que tu, não porque tu tenhas poucos anos, eu digo, os erros mais recentes é o ponto que eu quero trazer, o que tu diria? Para mim está muito latente isso, que é confiar na jornada. Eu tenho me permitido muito aceitar fracassos e não achar que esses fracassos são determinantes para o sucesso da minha empresa. Eu vejo com muita facilidade os resultados que não chegam como eu gostaria. Isso não significa que isso vai me tornar permissiva de fracasso, qualquer coisa, mas eu procuro muito jogar o jogo do longo prazo, não perdendo o foco. Não é fácil, mas o que eu tenho feito é, puta, legal, há um ano atrás eu achei que hoje eu ia estar em outro patamar, não tô. Pô, eu não vou me descabelar e falar, pô, o que foi? Tá, o que eu aprendi nesse ano e vai fazer com que o ano que vem eu esteja muito mais preparada para enfrentar esse ano que vem. Então, o que eu diria para quem está empreendendo? Cara, faz 5 anos que eu tenho a minha empresa, é uma empresa nova. O que eu quero saber de ser uma puta empresária de mega sucesso com 5 anos de jornada, sendo que eu não tenho histórico de empreendedorismo, de nada? Então, eu estou cada dia mais paciente com as escolhas, com os fracassos, com os deslizes, sendo mais tolerante, mas não fazendo com que eu fique numa zona de conforto, mas sendo muito menos punitiva e muito mais aproveitadora desses fracassos. Então, acho que isso fica como uma recomendação de que o jogo do longo prazo ele sempre vai ser muito melhor. Não, cara, isso aí entra na veia também nessa história do meu aprendizado nos últimos meses, porque a hora que eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo pelos próximos 10 anos, 5 a 10 anos. 5, bota 5, mas vamos dizer que é 10, tá? Pelos próximos 10 anos. Cara, número um, baixou muito a minha ansiedade, porque antes eu tava assim, nossa, tem muita oportunidade, o gargalo sou eu. Não. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. E, cara, é boring, é chato pra nós, é um saco. Quase por a parte de ti vai morrer por dentro, e vai. Mas é a coisa mais certa pra nós. Então é louco. Pra mim isso foi virar de chave. Eu falei, velho, pra que essa ansiedade? Eu vou fazer o que eu tô fazendo hoje por 10 anos. Ponto final. Quem tu acha que vai ganhar? Alguém que tá lá, né, fazendo 1 milhão de coisas, porque acha que é cool, ou a pessoa que tá boring aí por 10 anos. Então, pra mim, é muito aliado o que tu acabou de falar. Não, olha, obrigado pelo teu tempo, foi sensacional, André. A gente vai gravar outros aí muito em breve e a gente se fala. Obrigada, eu que agradeço. Sucesso nas próximas gravações. Eu já estou ansiosa para ver os próximos episódios.